Bom dia, bom dia! Segundo. E começamos no Segundou, o Desembaraxando, episódio 123. A você que está aqui agora, on time, ao vivo, bom dia. E a você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. É isso aí. E de todo o coração desejo uma grande semana a você. Hoje, 1º de setembro, começamos um novo mês e começamos o último quadrimestre do ano. Particularmente, eu gosto muito dessa época do ano. Eu gosto muito do ano quando é setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu não gosto quando é maio, junho, julho e agosto. Não sou muito chegado, não. E você, como é que você pensa sobre isso? E gosto do começo do ano também. Janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Mas gosto mais ainda do setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas não é o tema de hoje aqui, né? Desembaraxando de segunda a sexta-feira, às 6 horas da matina. Sábados, domingos e feriados, horários alternativos. Por exemplo, sábado fizemos 7h30 da manhã. E ontem foi às 2 da tarde. Obrigado a você que participou do Desembaraxando Vespertino à tarde. Então foi legal o pessoal participando, onde falamos sobre o subestimado e o superestimado. Quer conferir? Vai ver depois dessa live aqui. Vamos ver o que temos para hoje aqui, Baracho. Vamos lá. Eu pensei muito e pensei repetidamente, e aí vai ter a ver com o tema. Eu pensei sobre as nossas repetições. Isso, Baracho, nós temos repetições. E eu fiquei pensando nisso. As nossas repetições. Mas repetições no campo do patológico, no campo daquilo que já nos atrapalha a vida, naquilo que impede de alcançarmos o nosso melhor, né? Então, quando alguém tem uma repetição nesse sentido, eu imagino aquela pessoa que está andando em círculos. Ela anda em círculos procurando, por exemplo, se ela estivesse numa areia da praia, ela anda em círculos e ela procura apagar as pegadas que ela mesma faz. E quanto mais ela anda, ela vai apagando, mas ela vai fazendo novos passos na areia e não para nunca. Eu até tenho uma imagem sobre isso que eu vou colocar depois aqui no meu story, tá? Então eu imagino a pessoa que anda em círculos, a pessoa que tem repetições, andando em círculos. E aí fica se reforçando isso, reforça uma tendência a repetir, reforça a andar em círculos. Então, em coisas que não nos ajudam. Então eu digo isso, tá? Repetições que não nos ajudam. Então a pessoa passa por aquele lugar várias vezes. Ela passa várias vezes por aquele lugar, passa várias vezes por aquela mesmice, por assim dizer, e ela não sai daquilo. Então assim, claro, né, Baracho, existem as repetições necessárias, as repetições importantes e as repetições essenciais da nossa vida, principalmente no campo da sobrevivência e naquilo que nos mantém. Então tem repetições, rotinas, metodologias que nós precisamos seguir, que é do campo da disciplina, que é do campo da organização. São repetições bem-vindas em nossa vida. Então tá tudo certo. Não tem como ficar sem repetições. Ainda mais as repetições boas. Só que o tema de hoje é sobre as repetições que não nos fazem bem, porque em certos momentos essas repetições boas que eu acabei de descrever, elas são ocultadas pelas repetições danosas, as repetições que prejudicam a gente. O Freud era um psicanalista, o Freud chamou isso de compulsão à repetição. Quando nós temos essa tendência, né? Nós temos uma compulsão, uma coisa assim muito que nos convida para repetir. Repetimos naquilo que não nos ajuda. Então, muitas vezes repetimos no sentido danoso da vida e muitas vezes não é uma escolha assim consciente, né? Tem hora que a gente se vê já fazendo, né? Tem hora que eu até imagino, vamos fazer de novo isso aqui.
Aí você conversa com você, mas você vai de novo, isso não ajuda. Mas mesmo assim vamos, e vamos mais conscientes. Mas tem hora que a gente vai mais inconsciente também. E quando a gente se pega, já fez, já passou. E ficamos ali até remoendo, pensando, nos acusando, com remorso. Caramba, de novo eu fiz essa porcaria, de novo eu fiz desse jeito, de novo eu me expressei desse modo, de novo eu fiquei esperando alguma coisa de alguém, de novo desse jeito que não resolve, né? Então quando é assim, mais inconsciente, o nosso inconsciente está tentando se expressar de alguma maneira, né? Então o que não vem através de uma fala muito clara, o que não vem através de uma coisa muito bem colocada, vai vir de outras maneiras, né? Através de comportamentos assim, de sintomas. Então, são repetições. Ah, Baracho, mas eu quero entender melhor. Dê para mim aí alguns exemplos de repetições que podem ser danosas? Sim. Por exemplo, vamos falar no campo dos relacionamentos. Exemplos de repetições ruins, danosas, no campo dos relacionamentos. Vamos lá. Quando a pessoa escolhe parceiras ou parceiros que trazem sempre o mesmo tipo de frustração no final. Então você se vê de novo naquele lugar que você já viveu num outro relacionamento. Então a gente tem um modus operandi que acaba nos levando ao mesmo lugar. Toda vez que eu vou me relacionar eu sou ciumento, né? Toda vez que eu vou me relacionar eu sou possessivo. Toda vez que eu vou me relacionar eu espero que a pessoa faça alguma coisa e não faz. Toda vez que eu me relaciono eu tenho esse comportamento aqui. Então toda vez vai fazendo alguma coisa que vai no final levar a uma frustração. Então essa é uma repetição danosa no campo do relacionamento, tá? E a pessoa não aprende. Eu vejo pessoas aí que terminam um relacionamento, fica um tempo sozinho. É engraçado o padrão da pessoa. A pessoa para de ter relacionamento, vai pra academia, treina, fica bonitona, até encontrar outro alguém. Aí encontra outro alguém, é a pessoa que eu mais amo na vida, né? Assim, é a razão do meu viver. É engraçado colocar alguém como razão do viver, né? Mas enfim. E aí volta tudo de novo, se não prestar atenção naqueles mesmos comportamentos. Baracho, não pode namorar de novo? Não é isso que estou dizendo. Claro que pode, namora, casa, cada um. Eu estou dizendo as repetições. Então, relacionamentos. Também no campo profissional. Então a pessoa, por exemplo, muda de emprego, mas ela repete a mesma dinâmica. Qual, Baracho? Por exemplo, a dinâmica de ficar não se sentindo reconhecido. Não sou reconhecido aqui, Nos 10 empregos que passou aconteceu isso. Nos 10 empregos que passou, a pessoa fala que é perseguida. Nos 10 empregos que passou, a pessoa fala que alguém tem inveja dela. Tá entendendo? Ok, Baracho, tem hora que acontece isso mesmo. Tem os chamados assédios morais, desrespeito, um monte de coisa. Tem sim, infelizmente. Mas estou falando do campo da pessoa que repete, tá bom? Então na vida profissional, mas eu não sou pago para fazer isso. Aí então tá bom, então tá demitido. Aí vai para outro lugar, eu não sou pago para fazer isso. Então tá demitido de novo. Então nesse sentido estou dizendo, tá? Repetições no campo da vida profissional. E repetições também no campo da saúde. A pessoa promete mudar alguns hábitos, mas ela volta sempre ao ponto de partida, ao ponto de sempre. Então ela não cuida, né? Por exemplo, hoje é segunda-feira. Hoje é um dia muito propício para quem falou ontem que hoje começaria uma dieta. Hoje eu começo uma dieta. E quando é 31 de dezembro, aí vem as promessas para o novo ano, que na grande maioria ninguém faz, né? Mas olha só, então nós temos uma ilusão de controle quando a gente se põe a repetir. Não, mas está tudo sob controle, né? Aí a pessoa fala assim, eu só vou ver essa pessoa mais uma vez, porque eu preciso encerrar o negócio. Não tinha que nem se procurar a pessoa, né? Mas vai inventar. Mas para que tem que fazer essa confirmação? A situação por si só já mostrou que não tem mais nada. Não, eu tenho que ir lá. Aí vai e cai na armadilha. É aquele ditado, né? Se você estiver andando e vê um jabuti em cima da árvore, não vai inventar de mexer com ele lá e tirar. Deixa ele lá. Passa como se nem tivesse visto. Passa. Mas quer inventar de mexer com o jabuti. E aí é uma metáfora, um ditado que serve para a vida, né? Tá vendo o jabuti em cima da árvore? Deixa ele, passa para frente, né? Então, eu só vou ver essa pessoa mais uma vez. Eu só vou beber hoje, amanhã eu paro.
conversa fiada, né? E dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. Então, essas repetições, elas começam sutilmente através de um negócio chamado brechas. A gente olha para as brechas e nós podemos subestimar, né? Não, mas eu tô olhando aqui, eu tô aqui, ela tá ali longe de mim, tá tudo certo, não vai dar nada. Só que as brechas são formas do inconsciente manter a repetição viva. Aí eu vou lá, coloco um pouquinho a mãozinha dentro da brecha, cabe um dedo naquela brecha, cabe uma mão inteira na brecha. Quando vê, o braço entrou naquela brecha, quando vê, eu entrei e não consigo sair depois de novo. Olha só. Então as brechas são coisas muito sacanas assim, porque existem as brechas que deixamos abrir. A gente deixa aquela brecha abrir, a gente vai subestimando, a gente vai se enganando, né, com uma ideia de que está tudo sob controle. A gente pode chegar um dia com mais controle sim, tá? Não é impossível isso, mas requer uma caminhada de disciplina. Que um dia você olha para alguma coisa, situação, que você antes ficava desesperado de estar na frente. Agora hoje você não está assim. Mas não quer dizer que você vai dormir com isso, vai bobear. Aí você bobeia, subestima e cai de novo, tá? Porque o que nós temos de primeiras representações da vida é o que mais tem força na gente, tá? A gente sempre vai buscar alguma coisa a partir do nosso ponto original, principal. Aquela espiral, aqui é a fantasia da gente, principal. A ideia é eu andar o mais longe dela possível. Tem hora que eu ando mais perto, tem hora que ela me pega. Então, só que não essa questão de tá tudo sob controle, né? Só que não. Porque aquela fantasia que eu pensava que eu estava livre dela, ela me enganou de novo. Ela mudou o rótulo, o externo, eu olho e acho que é diferente, né? Porque tem outro rótulo, eu vou lá e pego, e quando eu vejo é o mesmo de sempre por dentro. Não, é diferente, baracho. Eu falo assim, a pessoa fala diferente muito rápido, tô dizendo isso, tá? Com uma caminhada de maturidade e disciplina, ela vai perceber e não cai na conversa. É que nem cair num golpe. Tu percebe já quando tem um golpe aí no teu telefone, né? Embora o pessoal tá bem sofisticado em alguns golpes, reconheço, mas tem coisa que não. Então, se eu não estiver atento com essa questão da mesmice que me persegue, eu posso, por exemplo, encontrar o meu ex ou a minha ex no próximo relacionamento, quando vida é igual. Aí volta essa questão da tendência que Freud falava da compulsão, a repetição. É uma coisa muito séria isso aqui, pessoal. Então, olha só. Eu falei aqui alguns exemplos, então, de repetições que temos. E assim, realmente o Freud estava certo quando ele falava, né, que o homem não é senhor da própria casa. Que casa, baracho? Essa metáfora. É o nosso inconsciente, é a nossa mente. Tem coisa que nos pega, nos surpreende, aquela coisa toda. Então, nós temos uma ilusão de se permitir reviver alguma coisa para tentar mudar o final. É aí que a gente cai nessa repetição, porque a gente pensa assim, eu até começo, eu me permito desfrutar, eu me permito ver de novo aquela situação, mas na hora do final, que é a hora da merda mesmo, como se não fosse merda já o que está fazendo antes, né? Aí eu vou e corto. E aí que a gente cai na conversa, tá? Aí a gente vai tudo de novo, recomeça tudo de novo, e a gente fica mal. E uma coisa que pega muitos de nós nessa hora, quando a gente cai nessa conversa, é o remorso. Aí tem pessoa que tem assim uma mente muito cruel consigo mesma, sentimento de culpa, começou idiota, começou tonto, que não sei o que, não sei o que. Nessa hora que estamos feridos, é normal a gente ficar mais assim forte, né? Não, agora acabou, agora chega. E realmente, né? Porque é muito em cima ali, então eu não quero mais aquela situação, não quero mais me permitir isso. Só que a gente tem uma tendência em baixar as defesas com o tempo, a gente se distrai muito. Esse nosso mundo com tanta coisa brilhando ao nosso redor, né? O nosso mundo é o mundo que mais nos distrai com um monte de coisa, tanta luz, tecnologia, tanta coisa. É aí que temos que ficar atentos, né? Porque a gente quer já meio que já recuperar o tempo perdido. Tudo bem não querer fazer isso. Só que vai ter que ter disciplina. Tem que ter muita disciplina. Então, eu lembro de uma... Quando eu fazia Muay Thai, lutava Muay Thai amadoramente, é claro, né? Não era profissional. Aí eu fui ver uma luta de um cara lá na capital. Aí cheguei lá, o cara perdeu a luta. E o cara se preparou para aquela luta mais de 2 anos, assim, que era um rival muito sério.
Aí ele perde, né? Aí eu lembro de uma entrevista que ele deu, ele falou assim, eu quero revanche, eu quero lutar agora, eu quero ganhar de novo que eu perdi. E o técnico falou, não, calma, não dá nem, não é assim na hora que tem revanche. Vai ter que esperar o tempo que for, recuperação, treinamento, é tudo de novo. Tá entendendo? É tudo de novo. Então a repetição, quando a gente cede a ela, a repetição danosa, claro que a gente fica muito mal. Tem pessoas que não, né, Barato? Tem pessoas que começam a não ligar mais para isso também. Então vai repetindo tudo de novo e não se incomoda. Eu tô conversando aqui com quem se incomoda com isso. Porque é isso aí, pessoal. É a nossa questão humana mesmo, né? Nós temos nossos pontos de referência, nossos pontos de fixação de ideias. E uma coisa que pega todos nós, em alguns mais, em alguns menos, mas pega, é a questão do que, Baracho? Do desamparo. Nós fazemos de tudo nessa vida para não ter o desamparo, para escapar de ficar fora do olhar de alguém, para escapar de ficar num desamparo. A gente fica lutando com isso a vida inteira mesmo, né? Só que alguns, para não ter o desamparo, cedem a situações horríveis que acham que não são, cedem a relações abusivas, tóxicas e acham que não são, aceitam coisas que são pesos da vida dos outros para não desagradar ninguém, para levar o peso do outro, para poder não perder o afeto. É nesse sentido. Nós repetimos e até o exagero é a maneira de lidar com o desamparo. Só que o desamparo, gente, ele faz parte da nossa vida, embora... Porque assim, nós somos solitários, embora no meio das pessoas estejamos, né? Estamos. Então, o desamparo, a falta, a incompletude faz parte da vida, né? Então, essas faltas nos movimentam para frente. É que tem gente que vai lamentar essas coisas e ficar chorando, e há quem vai usar isso como combustível, para reagir, para fazer as coisas, né? E alguns conseguem realmente... Mas não subestimam as brechas, né? A pessoa pode ficar depois do resto da vida, sem nunca mais ficar naquele lugar. Mas ela sabe que se ela bobear com ela mesma, ela volta sim, né? É que nem no relacionamento, né? Aquela cafajeste, aquela que não vale nada, aquele pilantra. Mas se a pessoa fizer assim, a outra volta ainda, né? É interessante isso, né? Então, como lidar com essa questão da repetição, Baracho? Olha só, primeira coisa... Nós temos que tomar consciência da repetição. Reconhecer que estamos entrando naquela conversa de novo. Ó, você faz isso, eu faço isso, nós fazemos isso. Repetimos, ó, estão repetindo de novo. Até uma redundância, né? Repetir de novo é redundante isso. Repetir já é de novo, né? É que nem cantar uma canção, né? Mas enfim, repetimos. Então é ter essa consciência da repetição. E a pessoa não tem. Ela fala, ela até imagina que está controlando a situação, já é um modo de subestimar que está repetindo. Então isso é sério. Tenha consciência da repetição. E uma segunda coisa é você interrogar essa repetição. Quando tiver ali seduzido em querer enfiar a cabeça no lixo de novo, é você pensar assim: o que eu estou buscando de verdade com isso? Não é olhar para a pessoa que você se aproxima, não é olhar para o objeto que você quer usar de novo, não é olhar para o lugar que você está querendo ir de novo, não é tão somente o que você está vendo. Mas o que está além disso? O que está através disso? O que eu estou buscando de verdade nesse negócio aqui? E uma coisa importante, é claro, que eu já falei agora há pouco, é observar as brechas. Observar as brechas. Olha as brechas, não se precipite, não avance, porque as brechas elas vêm e vão, né? Você tampa ali, quando vê tá abrindo de novo aquele rachado na parede, né? Você pensa que matou assim, quando vê volta e tá pulsando de novo, aquilo volta a pulsar e você fica quieto aí e volta a pulsar de novo. É estranho esse negócio, né? Eu lembro quando a gente mudou para uma cidade no interior de São Paulo, eu era adolescente. E na casa que a gente morava tinha um gato, que era do antigo dono. A gente não gostava de ter gato, né? E meu pai pegou o gato e levou para longe, né? Muito longe, uns 50 km. Quando veio, o gato voltou. O gato voltou, então levou umas 4 vezes. Ah, então deixa aí, né? A gente passou até a gostar do gato, mas enfim, olha que interessante. Então volta. Então, olha só. A ideia é o quê? Observe e reconheça aonde está repetindo, tenha consciência disso, interrogue a repetição, o que eu busco de verdade com isso, e observe as brechas e não avance além delas, tá? A repetição, olha essa frase, a repetição pode se transformar
em possibilidade de criação, né? Quando conseguimos simbolizar o que está por trás dela. Então, no fim das contas, tudo é uma questão de criatividade. Então, uma resposta ao desamparo da vida, a angústia, a falta, a incompletude, é a criatividade. Quando eu não uso a criatividade que está em mim mesmo, eu vou esperar sempre que o outro me responda, me complete, tal de completar o outro, né? Me complete, me preenche. Não é o outro, é nós. Somos nós. Então não feche filtro com isso, tá? Não é questão arrogante, somos nós, não precisa de ninguém. Precisamos sim das pessoas, mas não de um modo patológico. Então é nesse sentido. As repetições querem nos dizer alguma coisa. Repetições, algumas existem e são fundamentais, como falamos, né? Necessárias para a nossa sobrevivência, mas tem repetições que aí não nos ajudam. E cada um vai ter a sua repetição baseada nas suas identificações de vida. Cabe a cada um de nós observar isso, onde está doendo o calo de cada um. Maravilha? Busque ajuda sempre quando necessário. Obrigado a você que veio até aqui conosco, no Desembaraxando. Você agora vai trabalhar, vai para academia, vai fazer alguma coisa, vai começar o seu dia. Tenha um grande dia, tudo de bom para você nessa semana. Setembro, último quadrimestre do ano, que você possa aí recuperar, organizar o que talvez se perdeu no segundo quadrimestre e no primeiro. Caminhe bem. Ó, se você perdeu o começo dessa live aqui, volte e vê tudo de novo, ou de onde se perdeu. E se você conhece alguém que deveria muito ver isso aqui, manda para essa pessoa agora esse conteúdo aqui, compartilhe. E eu só tenho a agradecer a você. Maravilha? Beijo no coração, obrigado pelo seu carinho e até o próximo Desembaraxando. Valeu? Até mais.